Acompanhe comigo, Jonas capítulo 2, versículo 1. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas correntes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se me enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor, meu Deus. Eu me lembrei do Senhor quando a minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no seu santo templo. Verso 8. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ações de graça. Pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. E aí, tá bom, olha para cá. Os irmãos lembram, né? Na última semana eu falei sobre o começo aqui da oração de Jonas, sobre Jonas ter orado justamente do ventre do peixe, do momento de maior aflição. Hoje eu quero passar aqui 3 princípios para a gente poder terminar a oração de Jonas. Põe o primeiro ali, por favor. Primeiro, desobediência é abismo atrás de abismo. Talvez mais certo do que 2 e 2 são 4 é essa afirmação. Desobediência, pecado, é abismo atrás de abismo. No versículo 5 e 6, ele vai dizer assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas me enrolaram na minha cabeça. Versículo 5, né? Veja, não há nada mais insensato, mais insano, mais burro, para ser mais fácil de entender. Nada mais insano do que eu e você tentarmos fugir do Senhor, fugirmos da obediência a Deus. Jonas, os irmãos lembram, né? O Senhor manda ele ir a Nínive, ele pega o caminho oposto, desce a Jope e vai a Tarsis, para longe da vontade do Senhor. E vocês se lembram que na última mensagem eu falei que muitas partes da oração aqui de Jonas, do capítulo 2, são citações de Salmos, Salmo 30 e vários outros ali. Ou seja, no ventre do peixe, ele lembrando da Escritura e citando alguns salmos. Isso eu vou falar mais adiante, é de suma importância para a gente no dia da aflição, conhecer a palavra. Só que veja, Jonas, do ventre do peixe, ora, cita alguns salmos de cor, só que ele, eu não sei se fez por bem de esquecer o Salmo 139, ou esqueceu de propósito, porque assim como ele conhecia a palavra, como esquecer o Salmo 139? Lembrando, Jonas está fugindo de Deus, e o Salmo 139 vai dizer assim: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Jonas só pode estar de brincadeira. Ou ele quis esconder esse salmo, ou ele faltou. Escolinha dominical que ensinou o Salmo 139. Não tem como fugirmos da presença do Senhor. E no versículo 5 aqui, como ele diz, né, as águas me cercaram até a alma, nessa versão que nós lemos aqui, ao meio do século 21. Mas a melhor tradução talvez seria: as águas me cercaram até a garganta, até o pescoço. Mostrando de fato aquele momento físico ao qual Jonas estava passando. Lembrando, Jonas estava no ventre de um peixe. Eu na primeira ou na segunda pregação eu coloquei uma foto aqui de James Bartley, sobre uma história que está nos anais do Almirantado Britânico, onde diz que este pescador, pescando com seus amigos, ele foi lançado ao mar por conta de uma baleia, de um cachalote. Esse cachalote o comeu. No dia seguinte, como os amigos tinham ferido este cachalote com arpão, eles pegaram ele, abriram o cachalote e, para surpresa deles, James Bartley estava lá dentro, ainda vivo, se retorcendo, ainda vivo. Depois desse episódio, James Bartley viveu 18 anos, teve alguns problemas de saúde, pele escamando e várias outras coisas, mas ainda viveu 18 anos após esse episódio. Isso aí é um fato histórico, você pode comprovar, dar um Google na hora que você chegar na sua casa lá. Só que veja, de um dia para o outro, ele teve sequelas que ele levou para o resto da vida por conta do suco gástrico do peixe. Você imagina que Jonas não estava passando 3 dias nessa situação.
Por isso ele vai dizer aqui no versículo 5, né? Olha, as águas me cercaram até a garganta, até o pescoço, o abismo me rodeou. E quando ele diz o abismo me rodeou, ele está fazendo de fato uma alusão à morte física. A única coisa que ele conseguia enxergar adiante era a morte. Ou seja, ele sabia, aqui não tem saída. Humanamente falando, aqui não tem saída. Jonas está no seu limite, sufocado, apavorado, com a morte cafungando no seu pescoço. Essa era a situação dele. Porque o caminho da desobediência sempre nos conduzirá a abismos a cada dia mais profundo. Sempre. E ele vai dizendo no versículo 6, né? Trancas e ferrolhos, fazendo referência de fato ao mundo dos mortos, ou seja, eu estou trancado aqui, acabou. Acabou toda a minha esperança. E eu sei que é apenas simbólico, mas esse de fato não aconteceu isso com Jonas, e se não acontece na nossa vida também. Jonas, ele sai da sua cidade, de Gat-Hefer, e desce para Jope. De Jope ele pega o navio. Do navio ele desce para o porão. Do porão ele desce para o fundo do mar. Do fundo do mar ele desce para o ventre do peixe. Desobediência. Desobediência é uma vida de ladeira abaixo. Caminhar em desobediência a Deus é pura insanidade para aqueles que conhecem a sua vontade. Insanidade. É pagar para ver. Como às vezes nós brincamos lá em casa, né? Testar o sistema. Andar em desobediência é testar o sistema. Jonas desce, desce e desce, porque a Escritura é explícita. Um abismo chama outro abismo. O pecado, ele faz isso. É um pecadinho aqui, que vai gerar um pecado um pouquinho maior, que é um pouco maior, que é um pouco maior, porque a vida de desobediência é ladeira abaixo. Não tem a possibilidade, queridos, de... Nem todos aqui são pais ainda, mas todos são filhos, óbvio. Mas aqueles que ainda vivem debaixo da tutela dos pais, não tem a possibilidade de alguém viver desonrando pai e mãe e ver a sua vida avançando. Não, não tem. Não adianta. Não tem essa possibilidade. Não tem a possibilidade de você ser desonesto no trabalho e você ter prosperidade na alma. Você pode ter prosperidade no bolso. Pode passar o seu patrão para trás, dar o cambal lá, né? Pode. Pode sim. Você pode até ganhar dinheiro. Mas paz, isso a Bíblia diz que não. O pecado causa apenas destruição. Um pecado pequeno chama sempre pecados maiores. Veja o exemplo de Davi. Lembra? O pecado de Davi começou com algo extremamente minúsculo. Davi estava ali, ó, de zóio em Betseba tomando banho. Hoje seria mais ou menos o seguinte: Davi está lá, 11h30 da noite, a mulher dormiu, vamos dar uma olhadinha no TikTok, o que tem aqui? Então Davi, por conta de uma olhadinha, diz a Escritura que ele adultera. Depois do adultério, ele engravida a mulher. Engravida a mulher, ele mente para tentar passar o filho, de fato, para o marido. Chama lá, olha, Urias, vem para cá, meu filho. Férias para você da guerra. Urias não concorda, fica do lado de fora. Então Davi, ele adultera, ele mente, depois ele mata Urias para esconder o seu pecado. Mas não tem como. A Escritura diz que o nosso pecado vai de nos achar. Você percebeu que um abismo chama outro abismo? Pecados são terríveis. Olha, e se eu pudesse escolher um pecado que eu acho terrível demais, que eu acho um grande perigo, talvez eu escolheria a mentira. Pastor, mas o homicídio não é pior? Você não tem noção como algo maligno é a mentira. Por quê? Qualquer outro pecado consegue se esconder atrás da mentira. Sim, um adultério igual Davi, você se esconde atrás da mentira. Um homicídio, você esconde atrás da mentira. Qualquer coisa você esconde atrás da mentira. Então, temos que tomar muito cuidado, né? Até com aquelas mentirinhas bobas, né? Fala que eu não estou aqui. Não, mentira é algo terrível, algo terrível. O pecado, eu sempre digo, o pecado ele é como se fosse um homem-bomba. Em que sentido? O pecado, primeiro, ele explode o pecador. Ele mata as pessoas que são mais próximas. E no fundo, lá no fim, ele acaba atingindo até quem não tinha nada a ver com o negócio, estava lá na ponta. Pecado é desobediência que vai gerar abismo atrás de abismo. Não podemos andar por esse caminho de forma alguma. Se a sua desobediência te levou a um lugar mais fundo do poço, igual Jonas de fato estava, e isso daqui eu vou te falar, estou no fundo do poço. Literalmente. Mas ainda assim, Deus é tão gracioso, tão misericordioso, que até quando nós estamos nas situações
piores possíveis, ainda há esperança para mim, para você. Põe o segundo ali, por favor. O segundo é o seguinte: o fundo do poço não é o fim. Versículo 6, leia comigo só a parte B, né, o finalzinho dele aí, por favor. A terra me aprisionou para sempre com suas trancas, mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor, meu Deus. Até aqui então a vida de Jonas era apenas aflição atrás de aflição, angústia atrás de angústia, sofrimento atrás de sofrimento, tudo por conta de desobediência, por tentar fugir de Deus. Mas você reparou que aqui no finalzinho do versículo 6, a vida dele tem uma reviravolta? Aquilo que era descendente, de repente, fica ascendente. Ele diz: o Senhor, Ele intervém. O Senhor intervém. E é óbvio, apenas Deus podia livrar Jonas dessa situação. Não havia nenhuma possibilidade dele por si mesmo sair dali. Para que eu e você possamos ver que, de fato, é uma situação tão trágica, tão desesperadora, que Deus não possa intervir, que Deus não possa nos ajudar quando nós clamamos a Ele. E é tão certo, porque no versículo 7 ele vai dizer assim, acompanhe aí, por favor. Eu me lembrei do Senhor quando a minha alma desfalecia. Quando a minha alma desfalecia. E para você ter uma ideia, a raiz verbal aqui, né, aponta para um estado de fraqueza corporal e mental. Ou seja, Jonas, ele está simplesmente se vendo como debilitado, perdendo forças. É só você lembrar o lugar que ele está. Perdendo forças, então ele está perdendo a guerra mental e está perdendo a guerra física também. E ainda assim, nesses momentos mais intensos de nossa vida, de sofrimento, nesses momentos de dor intensa, que nós só vemos a morte à frente, ele diz que até nesses lugares é possível ter esperança. Até quando a desgraça está praticamente consumada, porque o que estava acontecendo com ele era isso. Era apenas questão de tempo. Eu não sei se você já passou por um momento assim, de você simplesmente olhar para frente e dizer: olha, fim da linha. Acabou. Não tem como escapar. É um caminhão que de repente pisa no freio bem na sua frente. E agora? Paulo passou por momentos terríveis assim. Paulo diz na Escritura que ele estava num barco, teve um naufrágio, e eles fizeram tudo o que eles podiam fazer, né? Jogaram as cargas ao mar, a exemplo de Jonas. Aí Paulo diz que chegou certo momento que eles desesperaram da própria vida. Em que sentido? Fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Acabou. Não dá mais, vamos todos morrer. Jonas, no momento de mais aflição de sua vida, ele ainda consegue ter um alento. Ele ainda consegue dizer: eu me lembrei do Senhor. Pouco antes da morte, ele diz: eu me lembrei do Senhor. Ainda que eu e você possamos ir longe demais no pecado, ir tão fundo, assim como Jonas foi na desobediência, o Senhor, ele é tão misericordioso, tão gracioso, que se do ventre de um peixe ou do fundo de um poço houver um clamor genuíno, um clamor verdadeiro, dizendo: oh Deus, se propício para comigo, pecador, assim como eu preguei domingo, lembra? Fariseu publicano. Se ainda assim houver esse clamor, o Senhor é um Deus de graça. Não há situação tão desesperadora que Ele não possa intervir. Isso aqui eu digo, queridos, em relação a coisas naturais, porque era algo natural que estava acontecendo com Jonas. Comido por um peixe, vai acabar, morreu. Eu gosto de assistir bastante aqueles documentários de animais caçando, né? Minha esposa detesta, eu não gosto. Eu gosto de ver o leão, ele come lá a zebra grávida, arranca até o bichinho de barriga dela lá. Eu adoro ver essas coisas. Ela já não gosta muito. E às vezes eu vejo umas cobras, né? Aquelas bem grandes lá, que come o bezerro inteiro. E questão de tempo, perde ali o fôlego e acabou, né? Jonas, ele estava numa situação dessa, sem possibilidade de regressar à vida. E então Deus nos mostra que até dessas circunstâncias que podem acontecer com qualquer um, Deus pode nos trazer de volta. Eu acho que foi o Henrique que tinha comentado aqui uma vez, caiu da cachoeira, não foi, Henrique? Alguma coisa assim? Caiu, bateu a cabeça lá, né? E o Senhor restaura. Ou vai um outro exemplo, para não citar exemplos que eu não conheço, recentemente apresentamos o Francisco, um menininho que nasceu de 27 semanas, 870 gramas.
Ele teve anemia, transfusão de sangue, uma bactéria no sangue, que do sangue foi para o cérebro, um monte de coisa. Algo impossível para a medicina. E o Senhor intervém. Para que você possamos ver que sim, Deus continua fazendo milagre, assim como fez com Jonas. E não só apenas nessa questão natural, espiritualmente falando, claro, muito mais. Ou seja, eu e você podemos ter certeza que não há pessoas pecadoras, mas o suficiente que Deus não possa alcançá-las. Um exemplo somos nós. O fato de estarmos aqui é para mostrar que Deus de fato consegue alcançar a qualquer um. Então não importa se é um drogado, se é um ladrão, se é um traficante, assassino. Aquela expressão, olha, fulano não tem mais jeito, já ouviu? Não. Para Deus não existe essa expressão. Para Deus todo fulano, inclusive nós, temos jeito se ele agir com graça e misericórdia. A Bíblia vai dar o exemplo de Nabucodonosor. Ele que era o comandante aqui dessa nação perversa, dos ninivitas, dos assírios. Nabucodonosor, ele era o chefe do exército mais perverso, talvez, que já existiu na história. Diz a Escritura que o Senhor resolve ter graça e misericórdia dele. Lembra o rei Manassés? Ele era um rei tão perverso, que ele chegou a oferecer o seu filho como sacrifício para entidades pagãs. Isso mesmo. Matou o filho lá para oferecer entidades pagãs. Mas se arrependeu dos seus pecados no final. E diz a Escritura que Deus o aceitou. É na dificuldade que eu e você lembramos de Deus. É no fim dos recursos, como Jonas chegou aqui, né? Não há mais o que fazer. É como aquela mulher do fluxo de sangue que gastou todo o seu dinheiro e quando acabou tudo, sem ter retorno algum, então ela decide buscar quem? Jesus Cristo. E justamente esse intervém em sua vida. Jonas, ele, na aflição e no ventre do peixe, ele vai lembrar de três coisas. Ele lembra de Deus, ele lembra do tempo, ele lembra das promessas. Quase sem consciência, mas ele ainda lembra. Em Lamentações, capítulo 3, a Escritura vai dizer ali que Jerusalém está sendo cercada por Nabucodonosor, este homem perverso. Está sendo cercada, sitiada, e o que eles faziam, né? Eles cercavam as cidades, e o povo não podia sair, então ia acabando o alimento, ia acabando a água, ia acabando as coisas, o povo desfalecia e ficava fraco, então o exército inimigo entrava, e era muito mais fácil de dominar uma nação totalmente enfraquecida. Jerusalém cercada, Nabucodonosor destruindo tudo, nesse momento de desespero. Sabe como que Jeremias ora? Põe ali Lamentações 3. Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ou seja, o desespero total. Como Jeremias ora? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nos dias de angústia, o que nos mantém esperançosos é de fato o conhecimento de Deus. O que vai nos fortalecer no dia da aflição. E todos aqui vão passar, não se iluda. Todos passaremos por dias de luta. E é nos dias de luta que você vai ver, de fato, quem tinha uma fé sólida e quem não tinha. Porque, infelizmente, hoje nas igrejas tem pessoas que são levadas pelo movimento, que gostam de, é tudo maravilha, é tudo legal, e chora, rios de lágrimas no louvor, e tudo, fica emocionado. Nada contra chorar, causa, nada contra. Mas então, você vê que é uma fé superficial. No dia da aflição, se desespera. No dia da aflição, estava conversando com o irmão que a gente começou o culto. Pastor, estou vindo para cá porque da onde eu era lá, ora, a pregação era muito superficial, é impressionante. Só sobre coisas terrenas, só sobre bens, só sobre vai dar tudo certo. Nós acreditamos que Deus nos abençoa financeiramente, de forma terrena, claro, e vamos orar por isso também. Mas você consegue ver como é perigoso você acreditar apenas nessas coisas? No dia que, por exemplo, está lá o pai doente, está a mãe com Covid igual a mim, e morre. E aí, o que faz? Acaba a fé? Fica desesperado? É importante demais você entender que aqui no versículo 7, acompanhe comigo, por favor. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a Ti no Seu santo templo. A minha oração chegou a Ti no Seu santo templo. Mais uma vez, Jonas, ele está mostrando aqui que ele tinha conhecimento, e muito conhecimento, da palavra do Senhor.
Ele está apenas provando isso, não apenas através da sua oração, com várias citações dos Salmos, mas aqui ele talvez tenha lembrado, sabe do quê? Lembra? Davi, ele tem um filho, Salomão, e Salomão é encarregado de construir o templo. Davi queria construir, mas Deus disse, não, Salomão está sujo de sangue, seu filho vai construir. E Davi deixa tudo preparado e Salomão então começa a construir o templo. No término da construção, Salomão faz uma oração espetacular de consagração ao templo. E então talvez Jonas tenha lembrado justamente disso. 1 Reis capítulo 8, 38. É só um pequeno trecho da oração ali de Salomão. Toda oração e toda súplica que qualquer indivíduo ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua aflição, a aflição do seu coração, e estendendo as suas mãos para este tempo, ouve então do céu o lugar da tua habitação, perdoa e age, retribuindo a cada um conforme todo o seu proceder, segundo vires no coração. Só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Mas presta atenção só no comecinho. Toda oração e toda súplica que qualquer indivíduo ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua aflição, a aflição do seu coração, estendendo as suas mãos para este tempo. Ele vai dizer ali, vai continuando a oração dele. Olha, quando fomos perseguidos e de onde estivermos sendo escravos, estendermos as mãos para cá. Senhor, age. Quando estivermos prestes a morrer e levantarmos as nossas mãos, direcionando para esse templo e dizermos, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, intervenha. Essa é a oração ali de Salomão, de consagração. Jonas sabia disso aqui. Provavelmente sabia. Então, o que ele faz? Olha, eu não sei fisicamente qual a direção do templo, mas eu sei que mesmo do ventre do peixe, eu posso estender as mãos ao Senhor e dizer, ó Deus, tenha misericórdia de mim nesta aflição, nessa angústia a qual eu estou passando. E se ele fez isso de dentro do peixe, nós podemos também clamar ao Senhor de qualquer lugar, seja do leito de um hospital, de uma casa de recuperação, da cela de uma cadeia, ou de dentro do seu próprio quarto, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim e venha de encontro à minha aflição, assim como o Senhor respondeu a oração de Jonas, assim também vai responder a minha e a sua. E terceiro, e último para encerrar, terceiro e último princípio, uma vida com propósito. Esse princípio acho que ficou meio ruim, né? Parece o livro lá do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, mas foi o que eu consegui achar de melhor. Versículo 8, acompanhe comigo, por favor. Jonas 2, versículo 8. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Os que se apegam a ídolos inúteis afastam de si as misericórdias. O que ele está dizendo basicamente aqui é o que toda a Escritura diz, né? Os que adoram ídolos, no momento da aflição, no momento da dificuldade, vão perceber que esses ídolos são impotentes, inúteis. Que uma imagem de gesso, de madeira esculpida, seja do que for, banhada a ouro, não serve para nada. Uma imagem que precisa ser carregada numa procissão. Não pode te carregar no dia da sua aflição. É basicamente isso aqui que ele está dizendo. E os marinheiros do capítulo 1 descobriram isso. Lembra que a tempestade vem, os marinheiros começam cada um a orar aos seus deuses, e então o Deus, que é o único verdadeiro, ouve a oração e intervém. Ou seja, no momento de aflição não adiantou nada, pode orar para quem você quiser, só há um Deus verdadeiro que controla o vento, que controla o mar, que controla a sorte, que controla os animais marinhos e todas as coisas. Só que, veja se não é interessante, né? Já estou encerrando. Porque justamente no meio de uma oração tão íntima e particular, Jonas vai falar sobre idolatria. Tanta coisa para pedir no ventre do peixe para Deus salvar, ele vai falar sobre idolatria. Por que será? Ora, é bem provável por conta disso aqui, do capítulo 1 mesmo, para mostrar que os ídolos são inúteis. Só há um Deus verdadeiro. Mas também pode haver dois outros motivos. Primeiro, porque Jonas, ele também tinha um ídolo. Ele também era idólatra. E não digo isso no sentido de adorar a imagem, né? Claro que não. Mas talvez o seu primeiro ídolo, sabe qual era? Um patriotismo exacerbado. Como assim, pastor? Em que sentido? Veja, Jonas queria tanto ver seu povo politicamente salvo dos inimigos, que para ver o seu povo salvo dos inimigos, o que ele faz?
ele está disposto até a desobedecer a Deus. Porque e se eu vou lá e falo com eles? Eles são poderosos, eles podem vir e nos destruir. Então, para não correr o risco deles saberem que estamos aqui e virem nos destruir, eu prefiro não obedecer a Deus e pegar um caminho totalmente oposto. Não vou fazer isso. Jonas, de fato, colocou o seu nacionalismo ideológico acima de sua própria obediência a Deus, o que é um absurdo. É um absurdo. Que história que é essa, né? Eu não falo de Deus para alguém que tem uma ideologia política contrária à minha. É justamente esses que precisam ouvir. E daí nós fazemos o quê? Não falamos? Que sejam todos condenados, porque em outras palavras era isso aqui que Jonas estava dizendo. Que seja condenado todo mundo aí. Não, mas eles pensam muito diferente da gente. Vai tudo para o inferno aí, né? Não prego para petista de jeito nenhum. Talvez seria mais ou menos isso daqui. É óbvio, né? Sempre fala que se tem alguém que precisa do evangelho, são eles. Nós devemos levar o evangelho aos esquerdistas, mas jamais deixar que, claro, né, o esquerdismo entre na igreja, mas infelizmente tem acontecido, e aos muitos. Mas eu e você devemos lembrar que quem diverge da gente, não importa de qual forma seja, também é merecedor do evangelho. Talvez o segundo ídolo de Jonas fosse a sua própria reputação. Porque veja, Jonas, ele prega um sermão, que em hebraico são 5 palavras, dizendo assim: ainda 60 dias e Nínive será destruída. Então você imagina, ele é profeta, ele falou, 40 dias vai morrer todo mundo. Aí então o povo fica com temor daquela mensagem, se arrepende, e Deus não mata. E Jonas fala, Senhor, como assim? Eu que fico mal na fita aí. Eu falei que ia morrer. Não, Senhor, eu prefiro que morra 120 mil pessoas, esse é o número do povo de Nínive. Eu prefiro ver 120 mil pessoas mortas indo para o inferno. Senhor, mas que eu continue aí, né? As pessoas acreditando que eu falei, é feriado e acabou. Daí, no versículo 9 e 10, para encerrar, acompanhe comigo. Mas eu te oferecerei sacrifício, com voz de ação de graças, pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Queridos, a vida só tem sentido quando eu e você obedecemos a Deus. A nossa vida só encontra propósito quando nós entendemos que nós precisamos ser obedientes àquilo que Ele ordena. Jonas, ele descobriu da forma mais dura possível que desobediência a Deus, afastamento do Senhor, leva o ser humano à solidão, à angústia e morte. Não há outro caminho. A desobediência a Deus leva a isso. É impossível haver uma felicidade plena desobedecendo ao Senhor. Impossível. Eu sempre cito Dostoiévski, que eu gosto muito, né, que diz assim: no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. Todo ser humano tem um rombo no coração. E este vazio só é preenchido com o próprio Senhor. Com o próprio Senhor. Quantas pessoas aqui já me testemunharam? E eu digo aqui, só aqui da nossa igreja, não estou nem dizendo ao longo, né, de quase 2 décadas na igreja, não. Dizendo assim, pastor, quando eu me afastei da igreja, foi a pior coisa que eu fiz na vida. Aquele período que eu dei uma afastada, que eu achei, não tem problema, estou firme, depois eu volto, tem cheio de coisa para fazer, cheio de trabalho, faculdade. Aquele período que eu dei uma afastada, eu me arrependo amargamente, porque desgraça em cima de desgraça. Foi eu me afastar um pouco e a minha vida acabou virando um inferno. Porque é isso que acontece. Não há alegria plena longe do Senhor. Jonas, ele no meio da aflição, pela desobediência, olha o que ele vai citar. Ele fala assim, olha, ele fala sobre ofertas de sacrifício. Por que você acha que Jonas ele fala de oferta de sacrifício? Porque você lembra? No Antigo Testamento, o cordeirinho era sacrificado, e então a pessoa que levava o sacrifício ficava sem culpa. Porque o sacerdote recebia lá o ofertante, o sacrifício, colocava a mão de forma simbólica na cabecinha do cordeirinho, e simbolicamente o pecado daquela pessoa era transferido para o cordeiro, e o cordeiro era morto. Aquela pessoa poderia dizer, estou sem pecado porque alguém pagou a minha culpa. Você sabe onde que isso vai se cumprir lá na frente, né? Óbvio. Mas ele lembra do sacrifício que ele sabe. Essa é a forma que tem de eu viver sem culpa. Jonas, ele vai falar que ele passa a ser grato a Deus. Agora ele passa a ser grato a Deus e não vai ficar murmurando. Voz de ação de graças, né? Nós lemos aí. E depois ele ainda diz assim, pagarei o meu voto. Qual que era o voto de um profeta? Qual que era o compromisso de um profeta como ele? Deus falou,
ele ouviu e apenas repassou. Eu não coloco nada, eu não tiro nada, eu apenas repasso aquilo que Deus mandou. Era isso que um profeta precisava fazer. Ou seja, ele passou por toda aquela aflição para poder entender: Senhor, desobedeci, era ir a Nínive, pregar o juízo, farei. As tempestades da vida que Deus nos envia só tem um objetivo: nos levar à rendição e obediência. Os filhos de Deus, óbvio. Todas as tempestades que nos sobrevêm não é para nos destruir, mas é simplesmente para nos levar à rendição ao Senhor e à obediência a Ele. E ele conhece, Jonas sabe, né? A salvação é obra do Senhor. Na parte B aí do versículo 9, ele vai dizer, né? A salvação pertence ao Senhor. E o substantivo hebraico aqui, né, que fala sobre salvação, não tem a ver com salvação da alma, não. Porque talvez você associe ela com Efésios 2,8, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é esse tipo de salvação. A salvação ali literalmente é física. A salvação, ou seja, o livramento físico vem do Senhor. O Senhor pode nos livrar, sim, do meio dos escombros lá de um deslizamento. Ele pode nos livrar. Livrou Jonas do vento do peixe. Do meio das ferragens de um acidente automobilístico. O Senhor pode nos livrar. É nesse sentido aqui que ele está dizendo: o Senhor pode nos livrar de todas essas coisas. E o capítulo 2, ele termina da mesma forma que terminou o capítulo 1. Interessante, né? O capítulo 1, versículo 17, ele vai terminar assim: o Senhor preparou um grande peixe. E o capítulo 2 termina assim: o Senhor deu ordens ao peixe. Ou seja, mais uma vez, Deus mostrando que é Ele que domina, controla e governa sobre todas as coisas. E veja, os marinheiros, eles trataram Jonas como uma carga, né? Lembra? Estavam jogando as cargas ao mar. Mas o problema é Jonas. Joga Jonas também. A carga que é o problema é ele. O peixe tratou Jonas não como uma carga, mas como um objeto a ser expelido. Você sabe, né? Quando você engole algo que não é aceitado ali pelo estômago, você expele. Os marinheiros tratam Jonas como uma carga inútil. O peixe, pior ainda, né? Como um objeto a ser expelido. E mesmo sendo rejeitado por tudo e por todos, Deus dá a Jonas mais uma oportunidade de ser obediente e de fazer aquilo que é correto. Para que eu e você vejamos que o nosso Deus, de fato, Ele é um Deus de segunda, terceira, quarta, quinta chance. Inúmeras chances nós temos. E talvez você tenha andado durante muito tempo da sua vida, assim como Jonas, né? Na rota de fuga, fugindo da obediência. Se assim nós temos feito, só há para nós um caminho. O caminho do arrependimento, de dizer para o Senhor: ó Deus, ser propício a mim. Durante tanto tempo eu tenho feito que é errado, mas eis-me aqui, a partir de agora eu preciso fazer o que é correto. Nós só temos esse caminho, querido. Se nós não entramos por essa viela, por este caminho, se nós tentamos sair pela tangente, assim como Jonas tentou, tempestades, lutas, dificuldades, é o que nos espera. Mas ainda assim, o Senhor continua sendo gracioso e misericordioso para todo aquele que diz: ó Deus, até aqui eu andei errado, mas a partir de hoje eu quero fazer diferente, quero viver em obediência, quero obedecer aquilo que o Senhor tem ordenado. Quantos querem viver dessa forma? Amém? Você pode ficar de pé por um instante?